Os fenícios então, alfabeto e navegação. Fala galera, aqui quem está falando é o professor Felipe Nascimento e a aula de hoje é sobre a Fenícia, ou sobre os antigos fenícios. Tema este que está dentro ali da Antiguidade Oriental. Bem, antes de começar essa aula, é importante deixar bem claro aqui que nunca houve um país fenício, nunca houve um rei fenício. Na verdade, a Fenícia ela era uma região, ela era uma, na verdade, houve a civilização fenícia. A palavra Fenícia, ela deriva do termo grego phoenix, fênix ou punos ou poenix, que se refere a um conjunto de cidades-estados localizados no mar Mediterrâneo. E essas cidades-estados, elas vão realizar intensa atividade comercial. Bem, vamos falar aqui sobre os aspectos geográficos. A Fenícia, ela se localizava no norte da Palestina, onde hoje é o atual Líbano. As condições geográficas, os aspectos geográficos, ela ficava numa estreita faixa de terra. O solo ele era bastante árido, então isso não propiciava um amplo desenvolvimento da agricultura. Então, os aspectos geográficos não contribuindo para essa prática da agricultura, isso vai contribuir, isso vai favorecer a prática da atividade comercial marítima exercida pelos antigos fenícios. Aí você me pergunta, professor, então quer dizer que os fenícios não praticavam agricultura? Claro que praticavam. Se você puder dar uma olhada aqui na bandeira do Líbano, o que está no centro da bandeira do Líbano, na parte branca, nós teremos um cedro, né, que é a marca lá do atual Líbano, né, que também era a marca da antiga Fenícia, porque tinha bastante dessa árvore espalhada por toda a região da Fenícia, e inclusive o Templo de Salomão, o Templo dos Hebreus, construído por Salomão, foi utilizado bastante o cedro em sua construção. Vamos lá. Bem, nós vamos falar aqui sobre a estrutura econômica, que por si só vai explicar a estrutura social. Nós vamos ter lá um desenvolvimento do comércio marítimo, devido à geografia do local. A agricultura não era a prática econômica dominante, já expliquei porquê. Então eles vão se voltar para o comércio marítimo, eles vão comercializar produtos de alto valor, eles terão o cedro, também o tecido ali, eles vão tingir com, vai ficar aquela cor vermelha, que é a púrpura. Da onde que eles extraíam isso? Isso era extraído de um molusco chamado murex, às margens ali do Mediterrâneo. E você pode ver aí na imagem, né, o murex, esse molusco. E também tem um desenho deles tingindo os tecidos. Também eles vão vender marfim, eles vão mexer com a questão do vidro, eles vão desenvolver a técnica da fabricação do vidro. Eles vão também mexer bastante com o papiro, eles vão comprar do Egito e vão vender para as outras regiões do Mediterrâneo. Então, o que eu quero que você entenda? Que por meio da atividade comercial, eles vão estabelecer relações comerciais com diversos povos europeus, povos africanos, ali do norte da África, e povos asiáticos. Não se esqueça disso. Os fenícios, eles vão fundar colônias às margens ali do mar Mediterrâneo. Essas colônias, elas são cidades-estados autônomas, independentes, ou seja, elas não terão nenhum vínculo político, sim um vínculo, cultural, mas não um vínculo político, e essas cidades-estados, elas vão servir como entrepostos comerciais. Dentro da fundação dessas colônias, é importante aqui falar da cidade de Cartago, que quando nós estivermos abordando sobre o Império Romano, nós falaremos sobre as guerras púnicas, Roma versus Cartago. Cartago, que foi uma cidade-estado
fenícia. E por consequência desse comércio marítimo, já fica claro que o elemento mais importante ali na sociedade fenícia será quem? Será aquele que controla a economia, os donos das embarcações, aqui, ou seja, os comerciantes. Eu coloquei aí essa pirâmide, mas não se preocupe que o Enem ele não quer saber. Isso é enunciado de questão, aristocracia, comerciantes, camponeses, né? Aristocracia, do grego vem de aristói, governo dos melhores. Os melhores são aqueles que dominam, que controlam a economia, que no caso da Fenícia, o que prevalecia era o comércio marítimo. Então, quem controlava o comércio era o cara que controlaria a cidade, né? Não se esqueça disso. Aí um mapa para você observar, né? Eles eram excelentes navegadores. Professor, e quanto à organização política? É importante falar, na verdade, repetindo o que eu já falei no início dessa videoaula, que a Fenícia, ela, em sua organização política, ela não conheceu uma unidade política. Na verdade, é melhor chamar de uma região fenícia. Melhor ainda é falar sobre a civilização fenícia. Ela, politicamente, ela será dividida ali naquela região em cidades e estados. Tiveram várias, mas é importante falar de Cartago, que foi fundada posteriormente, mas nós teremos Tiro, Biblos e Sidom. Essas cidades-estados, elas foram as principais. Também a civilização fenícia, ela terá alguns traços culturais comuns, e nós podemos falar que será uma talassocracia, que, traduzindo diretamente, pode ser, o significado ele vem a ser o império do mar, o governo voltado para o mar. Então, a estrutura política que prevalecia nessas cidades-estados era uma talassocracia. O governo sempre seria voltado para as atividades marítimas, as atividades comerciais. Eles compravam aqui, vendiam ali, e nisso eles iam ganhando a vida. Isso vai gerar muita riqueza. Então, fica bem claro aqui, como já comentado sobre a sociedade, que o controle do poder político nessas cidades-estados, esse controle será exercido pela elite, que são os comerciantes, tá claro, né? Gente, falar também sobre a religião política, ou desculpe, falar sobre a religião, me perdoe, é importante falar sobre o politeísmo. Poli vem de vários, e politeísta, adoravam a vários deuses. Era também uma religião animista, né, que eles vão adorar elementos da natureza, animais. E as duas principais divindades será Baal e Istar, ou Astarteia. Na Bíblia é muito citado a palavra Baal ou Balaal. E é importante que você entenda que eles vão realizar sacrifícios humanos. Gente, falar aqui da questão cultural, é importante deixar claro que eu já iniciei a aula aqui cantando, né? E os fenícios, então, alfabeto e navegação. Ou seja, quando eu falo sobre o fenício, sobre a Fenícia, o que me vem logo à ideia é o comércio marítimo. É que eles são considerados os maiores navegadores da antiguidade. Eles vão desenvolver técnicas de navegação bastante eficientes. Eles vão utilizar os astros, as estrelas, para se guiar em suas navegações. Também na questão cultural é importante falar aqui sobre a questão do alfabeto. Eles vão criar um alfabeto que inicialmente terá somente consoantes. Eles vão acrescentar a vogal depois.
Só que qual foi o objetivo da criação desse alfabeto? O objetivo foi facilitar a comunicação. Mas por quê, professor? Devido às atividades comerciais. Na verdade, nesse alfabeto, eles vão criar símbolos que vão representar apenas sons. Em outros povos da Antiguidade Oriental, como dos egípcios e também ali da Mesopotâmia, a escrita cuneiforme, um símbolo ele não vai representar um som, ele vai representar uma ideia. Só que os fenícios eles vão criar um alfabeto que aquele símbolo ele não vai representar uma ideia, ele vai representar um som apenas. Quando esse alfabeto chegar até os gregos, ele vai se mesclar, ele vai chegar como? Devido às trocas culturais, né, que vão acontecer nas atividades comerciais, e os gregos vão aperfeiçoar esse alfabeto, os gregos entrarão em contato ali com os latinos, né, os romanos, que vai entrar em contato com o latim, e do latim vai virar um tronco linguístico, que várias outras línguas vão sair de lá, inclusive o português. Gente, os fenícios, o que o Enem cobra é isso, não tem outra coisa. Então, bom estudo e bom aproveito aí para você, gente. Um abraço.